Olá, falamos aqui do Rio de Janeiro, da 12ª edição do Wave Festival, que é o festival de publicidade voltado a empresas da América Latina e também da publicidade hispânica nos Estados Unidos. Nós estamos recebendo aqui a Daniela Cachiche, uma das principais CMOs do mercado brasileiro, ela que é vice-presidente de marketing da PepsiCo. Muito obrigado, Daniela, pela sua presença. Eu queria começar esse nosso bate-papo contigo perguntando sobre o status atual dos grandes anunciantes do mundo. A gente tem visto vários deles um pouco mais controladores, no sentido de internalizar algumas áreas de criação para as mídias sociais ou para outras mídias. Queria saber como é que você vê esse movimento neste momento. Olha, eu acho que o que os anunciantes estão fazendo é entendendo quais são os perfis de profissionais hoje que podem fazer parte de uma área de marketing, né? No passado você tinha uma área de marketing que era bastante clássica do gerente de produto, do diretor de marketing. Hoje em dia a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas, né? Então você tem uma área de conteúdo, você tem pessoas que cuidam mais de data e analytics. Então existe sim um movimento, eu acho que de diversificar o perfil de pessoas trabalhando em marketing, mas eu não vejo como um movimento de controlar, eu vejo mais como um movimento de harmonizar todas essas funções para que a gente consiga tirar o melhor de dado, de criação, de impacto. Eu vejo esse movimento. Como ficam nesses cenários as fronteiras com o trabalho das áreas de marketing e o trabalho dos fornecedores, por exemplo, no caso das agências de publicidade e de outras disciplinas? Eu acho que, na verdade, agora a gente está muito mais orgânico, né? Então, quando você pensa mesmo assim em mídias sociais ou quando você pensa numa ideia que gera um talkability enorme, isso pode vir, na verdade, de diferentes parceiros que a gente tem, né? Eu vejo na PepsiCo a gente trabalha muito forte com as nossas agências, mas, ao mesmo tempo, em parceria com os veículos de comunicação. Então, a gente está o tempo inteiro tentando fazer com que isso seja mais uma cocriação do que definir quais são os papéis e responsabilidades. Isso exige que você seja mais orgânica mesmo, como eu falei, né? Que assim, as fronteiras são menos claras, mas ao mesmo tempo, quando esse time trabalha junto e forte, você consegue ideias muito impactantes com altíssimo resultado. Então acho que é um movimento onde a gente está aprendendo a trabalhar nesse novo momento acho que não só de Brasil, acho que do mundo. Né? Paralelamente, me parece que as equipes, tanto das agências como dos anunciantes, estão ficando mais diversas no sentido dos componentes, das pessoas que compõem essas equipes. Queria saber a sua opinião sobre isso e qual é a importância para uma marca ter essa diversidade presente na sua equipe e na equipe dos parceiros de fora. Eu acho fundamental, e a gente tem um exemplo dentro de casa super bacana, que é Doritos Rainbow. Então, quando a gente fala de Rainbow, é o terceiro ano que a gente está lançando no Brasil, uma edição limitada. E, obviamente, todo esse trabalho a gente faz com pessoas da comunidade LGBT junto com a gente. Pessoas que estão nos times, que trabalham nos times de agência, produtora, no nosso time, mas também conversando, ampliando um pouco a conversa com outras pessoas para poder ter o olhar acho que muito mais puro e muito mais claro sobre o que a gente precisa fazer. Eu acredito que o Brasil é um país onde a gente tem uma diversidade enorme de pessoas. A gente tem, quando dizem, não, é porque a gente não tem essas pessoas, a gente não encontrou. Não, num país de 200 milhões de pessoas, com tanta diversidade, é óbvio que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas estarem dentro dos times que tomam as decisões e que discutem sobre aquilo. Eu acho isso fundamental. E o que a gente vê é que quanto mais diversa a equipe, mais rica a discussão. Então, hoje a gente vem, Doritos Rainbow, pelo terceiro ano vai ser, a diretora é uma mulher que está fazendo o filme, que é a Judith Belfer, que eu adoro o trabalho dela. Então, assim, a gente vê que quanto mais a gente tem diferentes olhares, mais a gente consegue chegar em algo que eu acho que é melhor para a sociedade como um todo. Você está na PepsiCo há, se eu não estou enganado, 2 anos e meio mais ou menos, e antes você estava na Heineken. E a indústria cervejeira é uma das que exemplifica um pouco do quanto a publicidade no passado estereotipou muito a mulher, por exemplo, né? Eu queria saber da sua experiência, como foi nessa indústria cervejeira e se você acha que a publicidade brasileira, aí, de maneira geral, tem evoluído também nesse sentido dos estereótipos, especialmente com a questão feminina.
Eu acho que ainda tem uma bela jornada pela frente, né? A gente vê dados onde mostram que a mulher brasileira não se identifica na propaganda no Brasil, que os próprios brasileiros como um todo não se veem representados. Então, a sensação que eu tenho é que nós, como CMO, a gente tem uma responsabilidade enorme, porque somos nós que definimos que comunicação que vai para o ar, se a gente vai reforçar um estereótipo ou se a gente vai levar uma reflexão para justamente quebrar esse estereótipo. Eu vejo um papel muito grande e na minha trajetória eu sempre busquei quebrar estereótipos, desafiar aquele status quo que estava ali e que não necessariamente ele tinha um impacto positivo na sociedade. Então eu acho que quanto mais a gente puder ter marcas que apoiem uma causa e que reforcem e forcem uma reflexão na sociedade, é melhor para todo mundo. Minha experiência no mercado de cerveja foi super positivo. Hoje, quando eu vejo outras marcas até se desculpando, eu sei que tem um pouco de mim ali. No caso de PepsiCo, a gente tem muito forte a questão da diversidade com Doritos Rainbow. Equilíbrio é uma marca que leva a questão da mulher e dos temas relacionados a mulheres e que elas podem ser quem elas queiram ser, que também é super importante quando a gente mostra que as mulheres podem estar representadas na propaganda de diferentes formas, de diferentes jeitos. Então, acho que é o nosso papel, né? Como CMO de uma empresa, você toma essa decisão. E eu tenho bastante orgulho de ver essas marcas e a trajetória dessas marcas e o impacto que elas causam na sociedade como um todo. Bom, nós estamos aqui, como eu já disse, no Wave Festival, que é um festival de criatividade. E se em tempos passados isso foi um nicho ou um clube de criativos, hoje os clientes, os anunciantes já estão muito mais envolvidos. Você está aqui como presidente de júri esse ano no Wave. Eu queria saber de você qual é a importância de prêmios focados em criatividade para as carreiras dos CMOs, para as marcas, para as grandes empresas. O prêmio é super interessante, porque na verdade, primeiro que eu gosto muito do Wave, eu acho que é um prêmio muito bacana, onde a gente olha a diversidade da América Latina inteira, a gente olha a criação, a gente olha também a efetividade, porque no fim do dia você pode ter criação e criatividade e efetividade junto. O que eu vejo é que é um momento onde a indústria como um todo reconhece o trabalho, o que está por trás do ponto de vista de planejamento, de criatividade, de execução. Quando a gente pega, no caso eu sou presidente de Brand Experience e Activation, não adianta só você ter uma excelente ideia se a execução não for impecável. Então acho que a gente consegue olhar assim, né, o end-to-end, assim, de ponta a ponta, como foi aquela ideia foi gerada e como ela aconteceu de fato. Eu gosto muito dessa categoria porque eu acredito que as pessoas hoje em dia elas estão buscando experiência de marca, experiência de consumo, enfim, então eu acho que é uma categoria muito boa, muito bacana. E a gente vê que não só anunciantes, mas também agências estão discutindo sobre a mesma perspectiva e cada um traz um olhar diferente, mas no fim do dia, pelo menos na experiência que a gente teve até agora, que foi um pouco unânime o julgamento assim, sobre o que é de verdade uma boa criação e o que talvez nesse momento não vai ser reconhecido. E eu acho bastante interessante porque não é sobre, não, os criativos pensam de um jeito e os anunciantes pensam de outro. É todo mundo tentando olhar como que a gente vai reconhecer uma melhor criatividade. É muito bom.